1 Tessalonicenses, capítulo 5, versos 19 e 21. Acharam o texto? Sei que estavam com saudade, né? Não apagueis o espírito, não desprezeis as profecias, mas examinando tudo, conservai o que é bom. Senhor, muito obrigado nessa manhã. Nós te agradecemos, ó Deus, pelo privilégio de estarmos aqui para ouvir e aplicar a tua palavra, ó Deus. Que nós possamos, através da exposição deste texto tão pequeno, mas tão profundo, nós possamos, Senhor, aprontar nossos corações, que nós possamos, ó Deus, preparar nossos corações para ouvir a verdadeira e única palavra do Senhor. Nos ajuda, Deus, a termos um coração que te tema cada dia e que louve o teu nome para todo sempre. Amém. Vocês já ouviram aquelas pessoas que falam assim, né? Pegam o braço aqui, apertam e falam, isto aqui é mal. Quem já ouviu falar isso? Não, quem é batista, gente, jamais ouviu essas coisas. Batista jamais, né? Quem foi criado na igreja batista jamais ouviu aquilo. Pegam assim, eu lembro pregadores que batiam com força no braço, eu sentia a dor do braço dele, né? Isto aqui é mal, isto aqui morre, isto aqui acaba. E eu falava assim, gente, mas Deus criou isso. E somos ensinados esse tipo de coisa, né? E outra, aqui também, quem é batista não sabe, né? Mas eu vou falar do outro lado do espectro. Você já viu falar que batista é pessoa fria? Ah, não, isso é pecado, gente. Aí vale. Mas você já viu falar batista é frio? Gente, quando eu fui novo convertido, uma das coisas que me recomendaram, sabe qual foi? Nunca pisar numa igreja batista. Porque igreja é igreja fria, onde o Espírito não está, e Deus não se move, a pessoa não tinha experiências com Deus e coisas semelhantes. Nós vamos ver, gente, nesta pregação e na outra, quem é realmente frio. O que é frieza, gente? Você vai ver o que é. Mas se as pessoas, aliás, a pessoa que me falou isso, Lisete vai lembrar, nos encontramos com ela na Venezuela, já era pastor ordenado batista, foi o ano que eu passei na Venezuela entre 2011 e 2012. A mulher chegou para mim e falou assim, você está indo para uma igreja? Eu falei, lá na primeira igreja batista. Sai daquela igreja, mas a mulher ficou brava. Sai daquela igreja fria, você vai morrer, o que você está fazendo ali? Aí eu, com meu bom tom irônico, saiu nessa hora, eu deixei ele fluir. E eu falei assim, vai que Deus me queira ali para avivar a igreja. Aí eu falei tchau, eu estava com o carro do meu pai, apertei o D, carro automático, essa grande vantagem, você marca o D, aperta o acelerador e vá. E eu olhei para a Lisete e eu falei assim, essa foi uma das pessoas que tentou me discipular quando eu era novo convertido. Mas enfim, gente, eu sei que isso basicamente parte do preconceito e às vezes parte do princípio de que nós, às vezes, sim, na tentativa de querer uma vida menos experiência, nós acabamos também cometendo alguns erros. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Nós temos que evitar a frieza e a falta de critério. Esse é o tema da mensagem de hoje. O que fala o verso 19? Não apagueis o espírito. Você, quando lembra em apagar, nós lembramos em quê? Em luz, né? E é o que o texto quer mostrar. Mas é interessante porque naquela época não tinha iluminação elétrica. Então, assim, a luz que saía da lâmpada era uma luz muito inferior àquilo que nós estamos acostumados. Você acende uma lâmpada em casa, dependendo do cômodo, dependendo da potência da lâmpada, ela pode dar aquela baita de iluminação, né? Naquela época não tinha essa questão de vamos dar mais luminescência aqui naquela lâmpada. Era uma luz pequena, mas que dava para muita coisa. E Paulo fala, olha, vocês não podem apagar a chama do Espírito em vós. Como nós podemos entender esse espírito apagado? Nós podemos entender isso de duas maneiras. Mas antes, o que é iluminar
no contexto da Bíblia. Quando a Bíblia fala de iluminar, ela fala do quê? No contexto bíblico. Alguém fala uma coisa? Dissipar as trevas, mas como acontece isso? Através da leitura da palavra. Quando a Bíblia fala no Salmo 119 e 130, fala que a revelação das tuas palavras esclarece e dá entendimento aos simples. Outras versões falam que ilumina. Por quê? Porque no momento em que a Bíblia é aberta e ela é exposta, o nosso entendimento é iluminado. Nós entendemos as coisas. Nós começamos a compreender as coisas. As pessoas têm esse problema. As pessoas querem dar uma ideia de Deus, da Bíblia, do Evangelho, de Jesus, sem nunca ter lido a Bíblia. Por isso que tem pessoas que falam, o Jesus que eu creio é o Jesus de amor. Ele aceita todo mundo, ele é tolerante. Aí eu pergunto, na Bíblia tem esse Jesus? Não. Não. Jesus falou, vinde a mim os que estáis trabalhados e carregados. Sim, que eu vos darei. Mas o que vem logo a seguir? O meu jugo. Então quer dizer, eu tiro o fardo, mas eu dou meu jugo. E o jugo tem a ver com seguir a Cristo. Seguir Jesus e seguir os passos dele. Por quê? Porque o jugo de Cristo é você e Cristo, lado a lado no mesmo jugo. Para onde ele vai, você vai junto. E tem João 14,6, né? Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai. E o detalhe que eu falei semana passada, no culto à noite, foi que se esse texto é verdadeiro e todos os caminhos conduzem a Deus, então quer dizer que Jesus não é o caminho. Se todos os caminhos levam a Deus, quer dizer que Jesus não está nesse caminho, porque ele falou que ninguém pode conhecer o Pai se não for por mim. Há uma exclusividade em Cristo que não pode ser rompido. Por isso que a iluminação é justamente quando o Espírito de Deus abre o nosso entendimento para conhecer a palavra do Senhor. E é o que Paulo está dizendo, não apagueis o Espírito. Eu falei de duas vertentes nessa maneira de abordar o texto, que as duas são complementares. A primeira, justamente apagar o Espírito, tem a ideia de perder a iluminação do Espírito para entendermos as Escrituras. Porque quem ilumina nosso entendimento é o Espírito de Deus. Quem ilumina a maneira como nós enxergamos o texto é o Espírito de Deus. E quando nós perdemos a comunhão com o Senhor, quando nós perdemos a vida de Deus, o Espírito de Deus não ilumina nosso entendimento. Como acontece isso? Pode acontecer de várias maneiras. Pode acontecer por endurecimento por causa do pecado, e tem aquele cristão que vai dizer, isso aí não me atinge, ou eu posso fazer isso, não tem problema não, a minha consciência não me acusa. Mas é claro, a consciência está cauterizada, ela não vai sentir essa necessidade. E nessa hora que o texto vem, o Espírito Santo fala através do texto, toca e chega no coração da pessoa, a pessoa não se abre. Por quê? Porque ela entende que isso para ela, para essa pessoa, para ela ou para ele, não tem nada a ver com ele. Não tem nada a ver. Não é atingido. Pode acontecer também como? Falso ensino, falso profeta, falso mestre, tudo aquilo que entra, na verdade, endurece o coração da pessoa. Quantas pessoas hoje não falam de tanto herege no mundo como se fossem servos de Deus? Está completamente enganado, porque não há iluminação do entendimento. E o problema justamente está no autor de Hebreus, quando ele fala que é impossível, pois aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento. Então, há um momento em que a pessoa, sendo iluminada, entendendo as coisas, mas sem arrependimento, vai e se afasta. E é uma grande advertência para nós. Por outro lado, apagar o Espírito tem a ver justamente com impedir que os dons que o Espírito Santo derramou graciosamente se manifestem na vida do cristão.
E aí perdemos a edificação mútua, o uso dos dons para a glória do Senhor. Sabe que é difícil? O que deveria ser difícil nas nossas consciências? Entender que todos nós, cada um de nós, tem um dom derramado pelo Espírito para a edificação do corpo de Cristo. Cada um de nós tem um dom derramado. Deus derramou, pela sua graça, graciosamente, livremente derramou um dom na sua vida. Você tem um dom de Deus, que Deus lhe deu no dia da sua conversão. E o mais triste é entender que nós, sabendo que temos isso, nunca procuramos o uso apropriado desse dom. Sabe por que é triste? Porque no dia final, nós daremos conta a Deus por isso. E é tão triste que aquele que não sente o desejo de servir, eu posso me atrever a dizer que aquele que não se atreve a servir, e eu vou dizer de novo, eu me atrevo a dizer que ele não é convertido. É duro, sim, mas eu falo isso com propriedade. Não pode ser que um cristão, sabendo que há um dom de Deus na sua vida, simplesmente fique sentado e não queira fazer nada. Isso não existe, gente. Não é bíblico, é pecaminoso, é satânico, é carnal. Examine, pois, o coração e veja se realmente você é convertido. Não pode. No melhor das hipóteses, está pagando o Espírito. No pior das hipóteses, você não é salvo. Por isso que os dois batem juntos. Porque se nós justamente perdemos o foco na palavra, perdemos a notoriedade e uso dos dons para o fim proveitoso, que diz 1 Coríntios 12, a edificação da igreja. É um cuidado seríssimo, gente. Você lembra da parábola daquele que guardou o talento e envolveu num pano e escondeu? São os momentos das orações imprecatórias na Bíblia. E você sabe por que as orações imprecatórias existem. Amados, nós, como igreja, nós devemos zelar para não apagar o Espírito. Porque quando Paulo fala não apagueis o Espírito, ele não se refere somente a uma responsabilidade individual, mas uma responsabilidade coletiva. E isso quer dizer, gente, e é muito interessante porque os dons foram derramados para a edificação do corpo. E a pessoa às vezes quer o dom para a edificação de si mesmo. E o dom é para a edificação do corpo. Querido irmão, e entenda isto. Eu falo isso com muita responsabilidade e com muito amor. Quando você não exerce o seu dom, nós estamos perdendo uma oportunidade de Deus de sermos edificados pela sua vida. E Deus não é glorificado. O que eu ia dizer? Lembra a parábola dos talentos? O homem envolve num pano aquele talento que são 34 quilogramas de metal precioso. Abre aquele buraco enorme, enfia aquilo, tampa, porque ele tinha medo de quê? De perdê-lo. Ele tinha medo de perdê-lo. E qual foi o problema? Ele, no final, o que aconteceu? Perdeu? Ele perdeu o talento. Mas lembre, o talento foi perdido no dia do juízo final. Querido irmão, nós não temos ciência do juízo final. A gente não gosta de pensar na eternidade. Pense na eternidade. Porque esconder o talento é apagar o Espírito. E nós, como igreja, perdemos. Todos nós perdemos. O mundo perde a oportunidade de ouvir o Evangelho pela sua boca. A igreja perde a oportunidade de você nos abençoar através
do dom que Deus derramou na sua vida. Deus não é glorificado, a glória de Deus não vem, o mundo não crê e Deus vai pedir contas da sua vida, das pessoas que se perdem. Isso é sério. E não fale que isso não é comigo, que isso é com cada um de nós. Sem importar a idade. Não há aposentadoria no reino de Deus. Mas no fim, o verso 20 fala que nós não devemos desprezar o quê? O que é profecia na Bíblia? Uma mensagem de Deus, né? É isso, uma mensagem de Deus. O desprezo pela profecia deve ser entendido não no sentido das profecias que nós ouvimos, né? Assim diz o Senhor, vai te acontecer isso, porque todo mundo gosta disso, né? Principalmente aquelas profetadas, quando a pessoa fala, eu estou contigo, diz o Senhor. Olha, eu não preciso que ninguém me fale isso, que Deus está comigo. Eu sei que Deus está comigo. Ou você não sabe que Deus está com você? Nós ouvimos tanta coisa em nome do Senhor, tanta profetada, gente, que sabe o que acontece? Que nós no final botamos todo no mesmo saco. E tanta coisa se diz no nome do Senhor, que quando a palavra de Deus, a palavra profética mais segura, como fala Pedro, é exposta, sabe o que acontece? A nossa incredulidade vai junto com todas as profetadas que ouvimos. Vai. E por isso, eu considero que um dos nossos maiores problemas como igreja é a incredulidade. Porque a incredulidade nos empurra a termos uma vida que não é frutífera em Deus. Quando eu não creio naquilo que Deus diz na sua palavra, quando eu não creio na palavra do Senhor, e principalmente quando eu não creio na palavra do Senhor, sabe o que acontece com a minha fé? Ela não existe. Por que a Bíblia diz? A fé vem e ouvir. Se meu coração está fechado à palavra, o que acontece com a minha fé? Eu teria fé? Não. Entende o problema? O que as pessoas querem ouvir? Novidade. Me fala de uma coisa nova. Me fala de algo marcante. Eu quero ouvir os últimos acontecimentos. O que tem a ver a guerra da Índia e Paquistão com o retorno de Jesus? O que tem a ver isso com a minha vida? O que tem a ver o conflito da Rússia com a Ucrânia, que até hoje ainda está? O que tem a ver a questão da China e os arancelos, os taxas dos Estados Unidos com isso? O que tem a ver com isso? Prega, pastor, prega política, prega economia, prega qualquer coisa, mas não prega da palavra. Por quê? Porque consideramos o estudo da palavra, sabe como? Tedioso, cansativo. E vem aquela frase, eu já sei isso. Eu te pergunto, você sabe, você já vive? Porque se não vive, você não sabe. E precisamos sempre de instrução. É a mesma coisa, não tem problema não, gente. Nós lemos a mesma Bíblia vez tras vez, não é assim? Sim ou não? Você pode até mudar a versão para aprender uma versão nova, isso é bacana. O ano passado eu li a NAA. Eu achei muito bacana, mas eu fiquei ainda com minha meio da século XXI. Linda, preciosa, maravilhosa, e eu não ganho nada por fazer publicidade dela, viu? Mas a palavra de Deus é a mesma, lida do jeito que ela está há mais de 1800 anos. Os dois testamentos juntos, né? Se pegarmos a Bíblia toda, lida assim há mais de 3.000 anos, 4.000 anos. Sempre tem sido a mesma. As pregações não vão mudar, meus queridos. Não vão mudar. Mas nós queremos ouvir novidade. Sabe por quê? Por incredulidade. A fé não é despertada porque nosso coração está preso por causa do pecado, por causa da incredulidade. E Paulo fala, não despreze a profecia. Hernando Dias Lopes fala que as mensagens apostólicas serão revelatórias. Atualmente, as mensagens são expositivas. Profecias aqui não são apenas ensinos escatológicos, mas todo o conteúdo das Escrituras. E a exposição da palavra.
Sabe, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 14, 3. 1 Coríntios 14, verso 3. Veja qual é o fim da profecia. E pega um dedinho ali e vá para 2 Timóteo 3,16. 1 Coríntios 14, 3, 2 Timóteo 3,16. Eu falei 2 Coríntios, é 1 Coríntios, viu? Eu falei primeira, né? Falei, obrigado. 1 Coríntios 14, 3 fala assim: mas quem profetiza, fala aos homens que edificação, exortação, consolação. 2 Timóteo 3,16, você deve saber de cor, né? Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para... Vamos lá de novo. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para... Não é quase a mesma coisa do texto de 1 Coríntios? 1 Coríntios, edificar, exortar e consolar. 2 Timóteo, ensinar, repreender, corrigir, educar. É o mesmo fim. Por quê? Porque a palavra de Deus nos dá isso. E por isso que nós não devemos desprezar as profecias. Porque no momento que fazemos isso, apagamos o Espírito. E por isso Paulo encerra esta exortação dizendo: julgai todas essas coisas, retende o que é bom. Agora pegou o contexto? Para parar de usar o texto para qualquer coisa? O que o texto quer dizer? Julgue todo o quê? Mas quais são todas essas coisas, de acordo com o que nós temos visto até agora? As profecias, as mensagens, as pregações. Essas são todas as coisas do texto. Não separe o texto do seu contexto. O que você vai reter? Mas isso o que quer dizer? Como eu vou reter aquilo que é bom? Perceba, eu não posso desprezar as profecias que são bíblicas, a mensagem bíblica que vem com conteúdo bíblico verdadeiro. O restante eu vou fazer o quê com isso? O que eu devo fazer com o restante? Faça algo muito simples. Deixe de segui-los, apague, não compartilhe, não use. Ah, mas alguma coisa de boa deve ter. Sim, porque alguma coisa de boa deve ter. Você pega qualquer herege, alguma coisa de boa ali tem. Mas já vem com o toque de estrago. Como eu falei uma vez, e eu vou falar de novo. Você pega aquele líquido que sai do caminhão de lixo. Você sabe qual é esse líquido que sai lá embaixo, né? O chorume. Você pega uma gota de chorume, uma gota, e coloca numa jarra de água. Uma gota. Você beberia dessa água? Mas nós aceitamos um toque de heresia numa pregação. Percebeu o detalhe? Gente, nós nunca comeríamos algo estragado. Nunca. Nunca. Nunca beberíamos uma água contaminada. Jamais. Mas nós aceitamos beber de fontes não bíblicas porque nós queremos reter o que é bom. Gente, reter o que é bom é pegar o que vale e deixá-lo, e aquilo que não presta é descartá-lo. Descarte. Todo pregador, toda igreja, todo lugar onde o nome de Jesus não é proclamado de uma maneira bíblica. Descarte isso. Eu vou dar um exemplo muito fácil. Quantos cristãos não falaram bem do Papa Francisco depois que ele morreu? Cristãos evangélicos. Você sabe como os antigos reformadores falavam dos papas? Usavam somente dois nomes, dois qualificativos. Anticristo, falso profeta.
E nós queremos ser melhores do que eles. Entende o perigo? Ah, mas ele fala de Deus. Mas fala de Deus da maneira bíblica. Vamos falar sério. Ele falou de Deus da maneira bíblica? Ele realmente abandonou a idolatria? Ele largou os dogmas católicos que são contrários à palavra? Porque ele não fez. Ele não fez. Você viu onde ele foi enterrado? No templo da Santa Maria a Maior, que era onde ele ia fazer seus rezos. Sabe o que isso quer dizer? Que ele era mariano. E aí? Fica como? Entende o problema? Esse é o problema. Esse é o conflito. E é assim com qualquer herege. Mas fulano fala de Deus. É aquela coisa, ele prega heresia, mas o povo se converte. Se converte a quê? Ao Deus vivo ou ao Deus que é pregado na heresia? Nós temos que aprender a ter critério. Hernando Dias Lopes fala que o cristão não é de mente fechada, porque sua mente está presa na palavra. Você precisa ter um critério maravilhoso na hora de ouvir alguma mensagem, de compartilhar alguma coisa. Não é porque alguém falou uma frase que vale a pena que tudo demais ele é bom. Não faça isso. Desconfie. Desconfie de qualquer pessoa até você ter certeza de que essa pessoa realmente prega a palavra de Deus. A desconfiança é o que dá em nós a garantia de que nós temos zelo e cuidado. Discernimento bíblico. Mas, de novo, se nós não nos apoiamos na palavra de Deus, se a palavra de Deus não é a nossa guia, como nós vamos realmente discernir? Como realmente nós vamos separar o joio do trigo? Como nós realmente vamos fazer a distinção entre aquilo que é bom e aquilo que é mal? Se o nosso padrão não é a palavra de Deus. Percebe o problema? E eu quero que você saia daqui preocupado. Não porque o pastor é extremista, porque eu sou, gente. Com o catolicismo eu sou. Eu fui católico, eu sei o que eu estou falando. Eu sou extremo. E você sabe que eu recomendo a crente nem pisar na igreja católica. E eu considero isso algo bíblico. Nem ir para a missa, nem por ninguém. Você sabe que eu falo isso. Se você pergunta para mim no privado, eu falo. Mas eu falo aqui também. Porque eu posso dar múltiplas razões que não vem o caso agora. Mas o que nós precisamos é abraçar a palavra de Deus para termos um entendimento bíblico. Porque nós estamos muito relaxados na hora de ouvir qualquer coisa. Tenha critério bíblico, meu querido irmão. Mergulhe na palavra, venha participar dos cultos. Para que ouça a palavra. Pergunte se tiver alguma dúvida. Mas não fique ouvindo qualquer coisa. Pelo amor de Deus, não ouça qualquer coisa. Tenha critério. E eu vou encerrar com isto. Sabe por quê? Por causa das novas gerações. Nem somente por você, que já seria uma questão de preocupar, mas por causa das novas gerações. O que nós estamos transmitindo às novas gerações? Nós estamos indo no mesmo caminho da igreja no período quando o Islã arrasou a África do Norte. Igrejas divididas, sem critérios, sem houver alguém que ensinasse a verdade, todo mundo indo por trás das suas coisas, misturados. Nessa bagunça em que estavam, o Islã chegou, convenceu todo mundo. E nós estamos no mesmo caminho, sabe por quê? Porque nós aceitamos qualquer coisa. Se alguém vier e nos falar de algo com convicção, sabe o que vai acontecer? As novas gerações vão abraçar. Por quê? Porque nós nunca mostramos para eles qual era realmente o caminho.
Porque nós andamos tão misturados com as pessoas, tão misturados com o mundo, andamos do mesmo jeito deles, que eles vão falar assim, isto aqui é igualzinho para o outro. Por quê? Porque nós temos desprezado a palavra do Senhor. Querido, não despreze a palavra do Senhor. Antes de pensar no critério para reter o que é bom, não despreze a palavra. Não abra mão daquilo que é precioso para ficar bem com a maioria. Porque crente sempre é minoria e crente sempre será do contra. Nós somos o povo do contra, goste ou não. Nós sempre iremos na contramão. Para onde o mundo vai, certamente nós iremos na direção contrária. É assim, sempre foi, sempre será. É tanto assim que o pessoal vai para o inferno, a gente vai para o céu. A gente vai na contramão. Enquanto todo mundo queria viver, Jesus veio para morrer. A última parte desta parte, que é o verso 22 ao 24, fica para a semana que vem. Nós temos sessão agora. Vamos orar nesta manhã?